Boa noite. Na terça-feira, dia 20 de maio de 2014, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia aprovou o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. Vou fazer alguns comentários em relação a isto. Em primeiro lugar, esse estatuto mistura coisas distintas, a intolerância religiosa e o racismo. Com isso, a lei institui um sistema que tem somente o objetivo de lutar contra o preconceito em relação às religiões de matriz africana, e se esquece que a intolerância religiosa pode acometer todas as religiões, inclusive a religião cristã. Ontem, dia 23/5, em minha cidade, 2 igrejas católicas foram apedrejadas, e isso ocorre em todo o Brasil. Há monitoração de perseguições aos cristãos em diversos países do mundo, principalmente países muçulmanos ou socialistas. O texto do Estatuto Baiano define somente como intolerância religiosa aquela voltada contra as religiões de origem africana. O Estatuto fala, inclusive, em coibir a utilização dos meios de comunicação que divulguem proposições de ódio ou desprezo a essas religiões. Ou seja, na prática, as igrejas evangélicas não poderão mais falar que essas religiões têm origem diabólica. Isso é um franco preconceito contra a visão cristã do mundo, visto que os cristãos desejam a salvação de todas as pessoas, e isso implica em dizer às pessoas que os seus ídolos e deuses são falsos. Então, o Estatuto não só não prevê a proteção dos cristãos contra a intolerância religiosa, como institui a intolerância contra os valores e crenças cristãos. Paralelamente, a própria veiculação de qualquer símbolo, expressão, música, dança, instrumento, adereço, vestuário e culinária que for considerada ofensiva às religiões de matriz africana está proibida. Ao mesmo tempo, essas religiões serão estimuladas com o dinheiro do contribuinte brasileiro, por meio da União, que repassa as verbas para o Estado baiano. Filmes, festas, propagandas que as valorizem, inclusive haverá disciplinas no ensino médio e fundamental desenhadas para tornar os estudantes simpáticos às religiões de matriz africana. Resumindo, não se poderá criticá-las e elas serão estimuladas. As instituições públicas de fomento à pesquisa acadêmica, inclusive, criarão linhas de pesquisa chapa branca para fundamentar a ideologia racial do governo baiano e brasileiro. Serão criadas escolas em comunidades indígenas e remanescentes de quilombos, e essas escolas terão disciplinas que priorizam a rebeldia contra a opressão histórica, ou seja, propagarão a ideologia comunista e a não adaptação à cultura brasileira. Diga-se de passagem, isto é o oposto que se faz e se fez com as comunidades de origem europeia no sul e sudeste do Brasil, que sempre foram obrigadas a se adaptar forçadamente à cultura brasileira, e cujas tradições são desprezadas e odiadas por ideólogos alinhados com o governo federal e estadual, vide as afirmações racistas do falecido Darcy Ribeiro. Serão criadas delegacias de polícia especializadas em crimes raciais e de intolerância religiosa. Isso mesmo, tudo junto. Pois somente será enfrentado o preconceito contra as religiões de origem africana, e não contra qualquer religião. Além disso, serão feitas pesquisas sobre a eficiência do judiciário por parte do Estado baiano, sobre o andamento de processos que envolverem povos de terreiro, inclusive questões que envolvem imóveis e intolerância religiosa, ou seja, o executivo vai constranger o judiciário em favor das religiões de origem africana. Minha preocupação concentra-se na perseguição à religião cristã, mas há outros elementos preocupantes no Estatuto, como o privilégio para a população negra em graduações, mestrados e doutorados, cotas de 30% para negros em concursos públicos e até isenção de taxas em vestibulares. É isso aí. Fica a dica para os cristãos de todas as denominações se unirem para reivindicarem seus direitos à opinião e à livre manifestação e expressão religiosa. Na Bahia, há 82,6% de cristãos, segundo o IBGE, sendo que desses 17,4% são evangélicos, enquanto somente 0,3% são membros de religiões africanas. E para os que odeiam os cristãos, saibam que vocês nunca conseguirão nos destruir, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ainda que matassem a todos nós, o nosso Deus permaneceria, porque Ele é real.
Mas isso nunca acontecerá, porque Ele é onipotente. E saibam que Ele virá, como um relâmpago entre as nuvens, e todo olho verá e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E para encerrar esse vídeo, eu vou fazer a leitura de Isaías 46, versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Amém. Obrigado, amigos.